Olá, povo de Deus, estou passando aqui para mais uma pequena catequese. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Agradecer por os inscritos, por aqueles que estão compartilhando, por aqueles que dão seu joinha. E passando também para pedir que vocês que já são inscritos, eu agradeço. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês e que compartilhe para algum amigo seu, né? Vai compartilhando para essa pequena catequese chegar para mais pessoas, né? E quanto mais pessoas ouvirem essa catequese, a palavra de Deus vai chegar para muito mais pessoas, né? Vai ser muito mais graças, né? Não é verdade? Vamos passar esse pequeno vídeo. Vamos falar sobre o tema de intercessão dos santos, né? A gente vamos focar nesse assunto, intercessão dos santos, para a gente ter um entendimento melhor, né? Quando a gente começa a falar em intercessão dos santos, a gente, quando vai dialogar com algum irmão protestante, algum evangélico, eles falam esse texto aqui para deixar a gente já sem jeito, sem rumo, né? Como que se fala? Eles falam 1 Timóteo, do capítulo 2, versículo 5, fala assim: pois há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Esse texto deixa bem claro que não existiu e nem vai existir outro homem a não ser Cristo, que se entregou pelo Pai a favor de nós todos. Nós todos. Esse texto aqui não está falando sobre interceder perante a Jesus, mas sim na glória do Pai, né? Só há um intercessor, né? Entre Deus e os homens, que é o homem Cristo Jesus, o nosso Deus, que é todo homem e todo Deus. Jesus não é metade homem, metade Deus. Ele é todo homem e todo Deus, né? Isso é para ficar bem claro, né? E essa mediação aqui entre esse sacrifício que foi feito por toda a humanidade, né? Entre nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai, não é verdade? Mas entre nosso Senhor Jesus Cristo e a humanidade tem intercessores. Jesus Cristo deixou isso nas Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, e a gente tem como constatar, né? Vamos primeiro ver Gênesis. O que aconteceu com Gênesis depois daquela história de Caim e Abel, que Caim matou Abel? O que fala o Gênesis? Capítulo 4, versículo 10. Fala assim: disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Essa tradução, esse versículo eu tirei dessa tradução aqui. Tradução que é lida pelos irmãos evangélicos, né? Que é pregada nas comunidades evangélicas, né? Essa Bíblia, né? Muitos usam essa Bíblia, né? Para suas pregações, né? O que é que significa o sangue? O sangue no Velho Testamento significava a vida, a alma, né? Por que a gente entende isso? Vamos ler Deuteronômio, capítulo 12, versículo 23. Fala assim: mas de modo algum comerás o sangue, pois o sangue é a vida, e não comerás a vida com a carne. Aqui deixou bem claro, entre as normas que nosso Senhor deixou para Moisés, deixou bem claro: não comerás o sangue, né? Porque o sangue é a vida, era considerada a alma, né? Do indivíduo, tanto do animal como do ser humano, né? Por isso que o nosso Senhor falou assim para Caim, né? Lá no Gênesis 4:10. Aqui em Deuteronômio 12:23 a gente vai entender o porquê que ele falou daquele jeito, né? Era a alma que estava clamando por justiça, né? E no Novo Testamento, onde a gente vamos começar a encontrar essa intercessão entre nosso Senhor Jesus Cristo, que está na glória, que é o nosso Deus encarnado, e os santos, e aqueles eleitos. Porque muitos irmãos evangélicos falam que só existe um santo, que é Deus. E a palavra de Deus fala o contrário. Nosso Senhor Jesus Cristo falou: sejais santos, como o vosso Pai que está nos céus é santo. Ele deixou bem claro que a gente tem que buscar uma santidade constantemente, apesar da nossa carne ser fraca, né, e pecadora. Mas vamos entender o porquê. Mateus 27, versículo do 52 ao 53, fala assim: os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Saindo
dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Depois da ressurreição de Jesus, eles ressuscitaram como testemunhas de Cristo, né? Nosso Rei. E muitos viram os santos, né? Na cidade santa. Aqui já deixou bem claro os corpos dos santos, né? Os corpos dos santos. Vamos gravar bem esse versículo, né? Versículo do capítulo 27 de São Mateus, depois do Calvário, nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição. Entre aqueles dois instantes ali, apareceu essa passagem, né? Essa afirmação. E os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, né? Primeiro foi nosso Senhor, depois veio os santos, né? A gente vamos entender um pouco mais em Apocalipse, né? Eu vou abrir essa Sagrada Escritura, né? Vamos meditar um pouco a palavra, vamos buscar mais entendimento. É outra tradução, João Ferreira de Almeida, né? Bem antiga essa daqui, que os irmãos protestantes também usam, né? Bastante, João Ferreira de Almeida, né? Vamos entender o que fala Apocalipse 5:8. Fala assim: logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8 já deixa bem claro, né? Dessa intercessão dos santos. Quando o cara fala isso para um irmão protestante, ele fala que não, essa intercessão aí somos de nós aqui da terra. Eles não se consideram santos e ao mesmo tempo se consideram. É uma contradição, né? É se contradizendo. Essa aqui foi a grande visão que João teve, né? No Apocalipse. Apocalipse 8:3 também fala semelhante ao que falou o 5:8. É quase a mesma coisa, ó. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, justamente com as orações de todos os santos. É semelhante, né? Mas, para ficar bem claro esse diálogo que o nosso Senhor tem com os santos, a gente vamos entender mais bem em Apocalipse 6:10. 6:10 vai ficar bem claro que entre nosso Senhor Jesus Cristo e os santos, depois da sua morte, há diálogo, há conversa, não é verdade? Apocalipse 6:10 fala assim: eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os habitantes sobre a terra? É vingar o nosso sangue. Os mártires estavam pedindo por justiça, né? Isso é para ficar bem claro que há esse diálogo entre Deus, nosso Senhor, e os santos, né? Mas que a gente, infelizmente, o que a Santa Igreja prega, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, é muito discutida, né? É muito contestada por muitos e muitos irmãos protestantes, né? Mas vocês que estão na fé verdadeira, que estão na Santa Igreja, confiem na palavra do Senhor e na Santa Igreja Católica e Apostólica Romana. Não é verdade? Aquela igreja que tem 2000 anos, aquela igreja que veio, como fala lá em 1 Timóteo 3,15, coluna e sustentáculo da verdade, aquela que sustentou a verdade, para que ela não fosse corrompida ao passar dos tempos, né? Para que ela não fosse mexida, né? Não fosse tirada coisas da verdade, para a santificação de cada um de nós que lemos a palavra de Deus, né? Essa igreja de 2000 anos, ela tem santos, e esses santos intercedem por nós. Nós temos que acreditar, né? Acreditar nessa intercessão. Uma frase que eu gosto de falar, de Santa Teresa d'Ávila, que ela fala nos seus momentos de escuridão espiritual, ela fala assim: eu não posso ver, eu não posso sentir, mas eu tenho que acreditar no meu Senhor. Muitas vezes a gente não pode ver, não possamos sentir, mas temos que acreditar firme e forte no nosso Senhor, não é verdade?
e esquecer as heresias, né? Esquecer o que os irmãos protestantes falam, porque eles falam tendenciosamente alguns versículos, para que ali a gente fique com a mente perturbada e ali começa a desacreditar da fé, de uma fé de 2000 anos, né? Aí é muito complicado, né? Conversando com um irmão meu, católico, perguntando por que você acredita que a Igreja Católica é a verdadeira? Aquela de 1 Timóteo 3,15, que é a coluna sustentável da verdade. Ele falou porque foi a primeira, após nosso Senhor Jesus Cristo, uma igreja de 2000 anos. E ele não tem muito entendimento bíblico, mas ele confia na verdade, né? E essa verdade é o que aquelas pessoas que buscam mais entendimento têm que ir mostrando aos outros irmãos para que eles não sejam enganados, não é verdade? Agradecemos mais uma vez por mais um vídeo, né? Que vocês gostem desse conteúdo, que vocês assistam todo o vídeo todo, que vocês compartilhem para que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas, não é verdade? Obrigado. E que Deus Nossa Senhora ilumine o caminho de todos vocês, não é verdade? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem.